Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 31 de março de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, o Flamengo encarando o Internacional no Maracanã, empate em 1-1. Já Fernando César também vai falar do Campeonato Brasileiro, mas focando na partida que reuniu o Palmeiras recebendo o Botafogo e mais um empate, dessa vez em 0-0. Iremos destacar, é claro, os demais jogos do Brasileirão, que teve finalmente o seu início. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e sem perder tempo eu vou direto de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa no Brasil. Antônio Manuel Góes. Flamengo estreando contra o Internacional no Maracanã, casa cheia, jogo envolvendo duas equipes que vão brigar pelo título. Empate em 1-1, o Inter saiu na frente, o Flamengo buscou empate e quase chegou à vitória, hein, Antônio Manuel? Um abraço. Olá, Júnior, amigos e amigas da Resenha da Bola. Se para o torcedor do Flamengo ficou um gosto de quase lá, no empate que em vários lances sugeria uma iminente virada e até ampliação do placar, para a galera do Internacional foi de bom tamanho esse 1-1 no Maracanã. Já sem Arrascaeta, ausência confirmada desde o começo da semana, Danilo ainda em transição e em cima do laço a precaução que tirou Gerson do jogo, a fim de tê-lo inteiro próxima quinta-feira, 3 de abril, contra o Deportivo Táchira na Venezuela pela Libertadores. E 3 dias depois, no confronto com Vitória e Salvador pelo Brasileirão, a disposição tática de Felipe Luiz se manteve inalterada, com base nas disponibilidades do elenco, do meio-campo para o ataque. Daí a previsível pressão a partir do início do jogo, a exigir do treinador colorado a compactação de sua defesa com uma linha de 5, no recuo do experiente Fernando do meio-campo para a zaga, o que inibiu, de certo modo, as tentativas de certeiras finalizações da equipe rubro-negra. O Inter então se valeu de contra-ataques pelos lados, notadamente o esquerdo, de cujo flanco, com Bernabé e Wesley, saiu o cruzamento que encontrou o Bruno Henrique Gaúcho, desmarcado em falha de cobertura confessada por Alexandro no intervalo do jogo, para abrir o placar na primeira ação ofensiva de sua equipe. Sem outra chance real de sucesso de seu ataque no primeiro tempo, o Inter se firmou na retaguarda, embora o Flamengo tenha chegado a pelo menos 2 oportunidades para empatar. Uma delas com Juninho barrado a 2 metros da linha fatal por corajosa intervenção do goleiro Rocher, lesionado nesse lance na mão esquerda, motivo de ser substituído pelo também competente Antony na fase final. Felipe Luiz corrigiu para o segundo tempo a visível conexão errada de seus dianteiros na fase inicial, enquanto Roger Machado pôs Ender Valencia em lugar do isolado Borré em seu ataque, porém sem o desejado sucesso diante da superioridade técnica dos dois Léos, Ortiz e Pereira, no miolo da defesa rubro-negra, subsidiados por mais uma excelente atuação de Eric Pulgar, razão das raras oportunidades de chegada do Inter com real perigo ao reduto de Rossi. Face ao crescimento de La Cruz, a entrada de Plata e maior desenvoltura de Bruno Henrique, que por pouco não surpreendeu o goleiro com um voleio na direção do ângulo superior esquerdo do oponente, bem assim a presença fustigante do jovem Wallacian, egresso da base, que quase marcou, o Flamengo passou a fustigar sem trégua a retaguarda do Internacional. Daí resultando, após oportunas intervenções impeditivas do goleiro Antony, no gol de empate de Léo Pereira, ao empurrar para as redes uma bola vadia que sobrou na pequena área gaúcha.
Na sequência, Juninho perderia uma preciosa oportunidade para fazer 2-1, ao arrematar na saída do goleiro adversário com a bola a tocar no poste esquerdo da meta do Inter. Apesar da injusta pecha de vilão óbvia consequência dos gols perdidos, Juninho teve sua melhor atuação desde a recente chegada ao Flamengo, o que o habilita como uma concreta alternativa para o esquema ofensivo de Felipe Luiz, que, segundo o próprio treinador confirmou na coletiva pós-jogo, terá finalmente Pedro de volta em meados desse entrante mês de abril. 7 meses após a lesão de 2024 a serviço da seleção brasileira em preparativos para jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em suma, Flamengo e Internacional proporcionaram um salutar duelo tático de dois dos mais diferenciados treinadores da temporada nacional que se inicia, com Roger Machado a voltar para Porto Alegre no lucro de um ponto garantido fora de casa, na primeiríssima das 38 rodadas do Brasileirão, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, um jogo de fato de duas equipes que brigam pelo título. Agora, o Flamengo, na segunda etapa, quando voltou melhor, já tinha criado mais chances. Na primeira etapa, o Inter achou, um gol, numa jogada bem tramada, da sua equipe. O Internacional, uma equipe também muito bem treinada pelo Roger Machado. Agora, o Flamengo, no geral da partida, foi superior, mandou aquela bola na trave, como você bem frisou, e acabou a partida terminando empatada em 1-1, o que não é um mau resultado, até porque, vou falar daqui a pouco, os jogos das chamadas equipes favoritas para brigar pelo título ou pelo menos brigar por vaga na Libertadores, também empataram ou perderam, como foi o caso do Atlético Mineiro. Vou falar daqui a pouquinho dos demais jogos, porque agora eu vou dar um pulo até o Paraná, Curitiba, capital da bela cidade do Paraná. Meu caro Fernando César, você analisando, falando também aí de outros jogos, mas destacando sobretudo esse empate em 0-0 entre Palmeiras e Botafogo, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E finalmente tivemos aquele momento tão esperado que foi a largada desse Campeonato Brasileiro 2025. E pelo que a gente viu, justamente nesta largada, nesta primeira rodada, muito equilíbrio, Júnior e meus amigos. Tanto é que, observando os placares que tivemos, não tivemos goleada. Foram placares considerados apertados. Para você ter uma ideia, o mais dilatado foi justamente a vitória da equipe do Fortaleza sobre o Fluminense por 2-0 e que culminou inclusive com a dispensa do técnico Mano Menezes, do comando da equipe do Fluminense, e isso em apenas uma rodada, meus amigos. Imaginem o que pode vir por aí. E o outro resultado foi, em termos de placar assim, mais elástico, entre aspas, a vitória do Juventude sobre o Vitória da Bahia pelo placar de 2-0. Nos demais, alguns empates e diferença mínima, como foi a vitória do Vasco sobre o Santos pelo placar de 2-1, e que neste jogo confirmou inclusive aquela minha expectativa e que não é novidade sobre esse momento extraordinário no futebol aéreo que tem o atacante da equipe do Vasco, o Vegete. Ele realmente é disparado o melhor cabeceador em ação aqui no futebol brasileiro. Bem, outro resultado que eu vou colocar aqui justamente sob análise
foi a partida entre Palmeiras e Botafogo. Me surpreendeu pelo seguinte, Júlio, eu esperava que o Palmeiras, pelo momento que vem atravessando já a questão de 4 anos, pelo menos, e pelo que ele realizou agora, decidindo com o Corinthians o título do Campeonato Paulista e que ficou nas mãos do Mosqueteiro, eu imaginava, pelo que o Botafogo perdeu em termos de valores, principalmente a sua linha criativa e de ataque, né? Eu me refiro ao Almada e também ao Luiz Henrique. Então, por essa perda de qualidade individual, eu imaginava que o Palmeiras poderia ter mais facilidade e até apontei como favorito nesse compromisso. E me surpreendi, porque o Botafogo endureceu o jogo para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras teve dificuldades, inclusive na conclusão. A equipe do Botafogo se destacou nessa partida justamente pela defesa. Foi um time que soube se defender e explorar, inclusive, jogadas de ataque. Tanto é que o goleiro Everton, da equipe do Palmeiras, ao final do jogo, foi escolhido realmente como o craque desta partida. Em resumo, foi isso, muito equilíbrio. E para concluir, candidatos, na minha modesta opinião, para buscar aí uma vaga para Libertadores. Tem muita gente, viu, meu caro Júnior? Eu coloquei Flamengo, Palmeiras, Inter, Corinthians, Fortaleza, Bahia. Coloquei esses 6 times e ainda correndo, disputando uma vaga, mais 4. O Atlético Mineiro, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, né? Porém, os 6 primeiros eu vejo assim com maiores possibilidades. Mas nesta relação, a gente chega a 10 equipes com possibilidades, o que representa 50% do número de equipes que disputam o Brasileirão Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Eu concordo contigo que nós temos aí 10 equipes, sim. Se não para brigar pelo título, que é um grupo mais restrito, mas por vaga a Libertadores e na pré-Libertadores do próximo ano. Só confirmando os demais jogos dessa primeira rodada, o Juventude fez 2-0 no Vitória, Fortaleza, como você também citou, 2-0 no Fluminense, o Grêmio 2-1 no Atlético Mineiro, São Paulo 0-0 com o Sport, Cruzeiro 2-1 no Mirassol, Palmeiras 0-0 com o Botafogo, como você também analisou e destacou na sua fala, o Vasco 2-1 no Santos, o Flamengo 1-1 com o Internacional, como Antônio Manuel Góes analisou, e o Bahia, recebendo o Corinthians, teve o Everton Ribeiro expulso, recebeu o segundo cartão amarelo no começo da segunda etapa, estava a vencer por 1-0, estava melhor no jogo, o Corinthians passou a criar chances no finalzinho, no último minuto do tempo de jogo, do segundo tempo, acabou chegando ao empate 1-1. Então, como eu disse na abertura, o Flamengo empatando com o Internacional, o Botafogo com o São Paulo, 4 aí de 5 ou 6 equipes que vão brigar pelo título, acabaram se dando bem, porque se eles empataram, mas também tivemos a derrota do Atlético Mineiro, que é um dos candidatos para o Grêmio, perdeu por 2-1. Tivemos também empate entre o Bahia com o Corinthians, nessas equipes que o Bahia pode brigar, o Corinthians também. Enfim, outros resultados que favoreceram a essas equipes que brigam, né, de forma mais direta pela conquista do Campeonato Brasileiro. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal,
deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais.